Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Cibele Ferreira e hoje, 22 de março de 2020, o dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu quis trazer aqui um assunto bastante atual. Por quê? Nesses dias que nós estamos vivendo esse momento tão delicado, tão difícil, que é a pandemia global pelo coronavírus, o Covid-19, nós estamos tendo que lidar com uma situação um pouco diferente do que nós estamos acostumados no nosso trabalho, até mesmo na nossa rotina de DP. As empresas, nacionalmente falando, estão tendo que adaptar as suas atividades e, na maior parte delas, estão transferindo seus funcionários para o trabalho home office, para trabalhar em casa. Muitas atividades não estão conseguindo fazer isso, estão procurando outras alternativas, como férias coletivas, afastamento remunerado e licença remunerada, entre outros. Mas o trabalho home office tem sido a melhor opção para os escritórios de contabilidade, então nisso abrange a nossa profissão, que é de departamento pessoal, os escritórios das empresas, setores administrativos, todos estão utilizando desse tipo de trabalho, desse tipo de contrato para conseguir continuar mantendo, ainda que de forma reduzida, porque quase tudo está paralisado no momento, mas continuam mantendo as suas atividades. Nós, profissionais do DP, não conseguimos parar, pelo contrário, nós estamos trabalhando mais do que nunca, porque nós estamos tendo que pensar no nosso trabalho, folha de pagamento chegando, processamento de férias, envios para o e-social, e estamos tendo também que lidar com uma situação inusitada, que é ajudar o empregador a achar uma melhor solução para poder passar por toda essa crise, por todo esse período. Então, nós temos que ter nesse momento flexibilidade para poder achar um meio termo, sabedoria e conhecimento da lei, porque aí nós vamos unir essas três coisas para poder achar uma melhor solução, tanto visando o bem do empregado como do empregador, ok? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês essa modalidade home office com as suas leis, com as suas regras, vantagens e desvantagens. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa opção. As outras opções nós vamos deixar para um próximo vídeo, tá? Então, o trabalho home office, que significa escritório em casa, ele foi regulamentado lá em 2017 pela Reforma Trabalhista, a Lei 13.467, no seu artigo 75B. Então, considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Então, não se pode confundir o trabalho externo, por exemplo, nós temos vendedores externos, entregadores, motoristas que trabalham fora do ambiente da empresa, com o trabalho home office. O trabalho home office, ele é um escritório em casa, então é uma modalidade específica, ok? Então, tem alguns pontos que nós precisamos estar atentos na hora de fazer um contrato nessa modalidade ou até mesmo de alterar por um tempo, né? Por um período curto de tempo, um contrato modelo presencial para um contrato modelo home office. Então, o primeiro ponto aqui a ser colocado é que um contrato home office, gente, ele não é um contrato por prazo determinado. Mesmo que você esteja contratando agora uma pessoa para trabalhar nesse modelo, ele não é feito como contrato por prazo determinado, ele não é considerado um contrato por prazo determinado. Você pode até fazer um contrato de experiência, que é um contrato por prazo determinado, e fazer um contrato à parte, especificando que esse trabalhador, que esse funcionário, ele vai trabalhar home office, tá? Então, ele não pode se confundir com um contrato por prazo determinado. Ele deve ser expresso, ou seja, ele deve ser por escrito, porque tem muitas normas, muitas regras que precisam ser estabelecidas, e elas precisam ser estabelecidas por escrito, porque na CLT diz que o contrato por prazo determinado pode ser expresso
ou tácito. Nesse caso, ele tem que ser expresso. E nesse contrato, precisa constar todas as atividades que serão realizadas pelo empregado. E o ideal é que o contrato seja bem elaborado no sentido de detalhar não somente as atividades desempenhadas pelo empregado, mas também as responsabilidades do empregado e do empregador. E segundo o artigo 75B, tá? Isso aqui também é uma questão bastante interessante, porque nesse contrato, quando você for definir as atividades, as responsabilidades, também serão definidos os equipamentos que serão utilizados, como as ajudas que o empregador vai dar para esse empregado trabalhar em casa, como, por exemplo, custeio na conta de luz, ajuda na mensalidade da internet, o computador, a impressora, o papel, a tinta. Então, para não ficar mais difícil para a gente, né, mais uma complicação, está definido no artigo que as utilidades não integram a remuneração do empregado. Então, quanto a isso, não precisem se preocupar, porque está regulamentado em lei e não há risco de que o funcionário possa vir a questionar essa questão, né, vir questionar que ele, né, recebia X para poder pagar a sua conta de luz e esse X passe a integrar o seu salário. Não há esse risco. Tá? E quem deve ser responsável pelas despesas? Então, nós falamos aqui das despesas, da ajuda que o empregador pode dar para o empregado para manter ele trabalhando em casa. Quem que vai? Mas é de responsabilidade do empregador? É obrigatório que o empregador dê essa ajuda, custeie essas despesas? Não. Isso vai ser estabelecido lá no contrato de trabalho. Então, é lá no contrato que devem ser determinadas quais despesas serão de responsabilidade da empresa e quais serão de responsabilidade do empregado, ok? E quando for de responsabilidade do empregado, se estas serão reembolsadas ou não. E agora tem mais um ponto, um pouquinho polêmico, que gera bastante dúvidas também, que é a questão de jornada de trabalho, atestado médico e férias. O que vocês acham, hein? Tem que ter esses três, né, requisitos, fazem parte dos direitos do trabalhador? Vamos falar um pouquinho de um por um. Bom, com relação ao controle de jornada, também está regulamentado lá no artigo 62, inciso 3 da CLT, ele prevê a exclusão dos empregados em regime de teletrabalho, ou seja, as previsões relacionadas à jornada de trabalho, todas aquelas regras de carga horária de 44 horas, 2 horas extras por dia, compensação, prorrogação, todas aquelas regras relacionadas à jornada de trabalho não se aplicam ao home office. Então, como vocês podem perceber, o contrato de trabalho fica mais importante ainda, porque aí é pelas atividades, pela produtividade do empregado, é que o empregador vai ter uma ideia de se ele está, né, cumprindo, pelo menos assim, relativamente, a mesma carga horária que ele cumpriria se ele estivesse trabalhando presencialmente, ok? Então, é de acordo com as atividades e as tarefas que ele vai, né, o trabalho, tudo que ele vai cumprir ali e está entregando para o seu empregador é que vai determinar. Então, não existe o pagamento de hora extra também, né? Então, por isso que precisa haver essa mediação, essa previsão dessas atividades para que não haja nem excesso e nem o contrário, né? Nem pouco trabalho, nem muito trabalho, para que fique no meio termo, tá? Então, os empregados que aderirem ao home office não farão jus ao controle de jornada e não terão direito ao recebimento de horas extras, tá? Porém, é muito importante também deixar claro aqui que essa previsão de carga horária poderá ser, sim, estabelecido num acordo individual ou norma coletiva de trabalho, tá? São as convenções coletivas ou acordos coletivos que podem ter cláusula específica para isso. Então, é preciso sempre olhar a convenção coletiva da categoria para ver se não fala nada lá específico sobre o trabalho home office. Com relação aos atestados médicos, o que a gente pode trazer para vocês aqui é que lá no artigo 75 diz que o empregador
deverá instruir os seus empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, inclusive com a assinatura de um termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Então, ele, o empregado, ele é CLT, ele está registrado normalmente, ele faz parte dos programas de saúde e prevenção, né? Dos programas de SST. Então, ele também vai estar lá nos laudos, ele também vai ter que ser orientado se ele precisa usar algum EPI, se ele precisa usar alguma cadeira específica, né, por conta daquela questão ergonômica, ele vai ser orientado, ele vai assinar um termo se responsabilizando por seguir aquelas normas, ok? E as instruções dadas pela empresa. Se houver apresentação de atestado médico, como é que fica? Bom, se houver apresentação de atestado médico, a empresa tem que acatar. Então, se foi estabelecido que ele faria naquela semana X de tarefas e ele apresentar um atestado médico, aquelas tarefas que ele deveria fazer naquela semana não podem ser acumuladas para a próxima semana, porque era a tarefa daquela semana e ele está afastado. Então, outra pessoa, outro funcionário precisa assumir aquelas atribuições para que não se acumule. Então, o afastamento do empregado não quer dizer que ele vai acumular para fazer tudo na semana seguinte ou no dia seguinte. É preciso haver esse tipo de controle, né? Esse tipo de equilíbrio também, porque isso pode sim ocasionar problema para o empregador, porque se o empregado tem o contrato estabelecido ou mensalmente aquele, né? Aquele relatório com tudo que ele deve entregar e ele tem um atestado de 15 dias e mesmo assim no final do mês ele consegue comprovar que ele entregou tudo, então como que ele fez? Ele fez tudo em 15 dias. Isso pode dar problema, sim, para a empresa. Então, é preciso tomar muito cuidado e ter atenção com relação a isso. E férias? Bom, férias, claro que mesmo que o funcionário esteja trabalhando em casa, ele está lá cumprindo com a sua tarefa, ele está lá, né, entregando todo aquele trabalho para qual ele foi contratado, então ele tem normalmente o direito de tirar férias para descansar, para viajar, nos mesmos moldes, nas mesmas regras de um funcionário no modelo presencial, podendo dividir as férias em 3 períodos, podendo vender 10 dias como abono pecuniário, mesma coisa, ok? Bom, então aqui vamos colocar alguns pontos importantes, bem resumidamente, que vocês têm que se atentar. Contrato por escrito e deve descrever as atividades. Atividades não se constituem como trabalho externo, artigo 62, inciso 3. O comparecimento do empregado à sede da empresa não descaracteriza o vínculo. E, se houver alguma alteração de regime presencial para home office ou o contrário, deve-se avisar com 15 dias de antecedência. É claro que nessa situação que nós estamos vivendo, esquece os 15 dias, né? É de um dia para o outro, a gente já está, né, pegando tudo e indo para casa, porque existe uma urgência de interesse público que, né, anula esse prazo de 15 dias, tá? E aqui, para encerrar, vou trazer para vocês as vantagens e desvantagens de um trabalho nesse modelo, porque depois pode ser que muitos empregadores queiram continuar mantendo seus empregados nessa modalidade por conta, né, justamente das vantagens que podem ser vistas, vivenciadas quando, né, eles estão vendo na prática. Bom, retenção de talentos, porque muitos empregados recebem propostas de outras empresas, outros escritórios, e aí você proporcionar para ele essa opção dele trabalhar em casa vai fazer com que ele se prenda mais ainda à sua empresa e queira continuar prestando serviço para você. Ganho de produtividade, porque não há interrupções, não há perda de tempo. Então, se o funcionário for focado e fazer ali tudo que ele tiver que fazer, a produtividade pode aumentar e com certeza aumenta se houver uma disciplina aí. E a redução de custos a longo prazo, como, por exemplo, vale transporte, auxílio alimentação, conta de luz, água dentro do escritório e internet, outros, né, custos que, se você reduzir o número de empregados presenciais, a empresa começa a enxergar essa redução de custos e começa a ver essa modalidade como muito vantajosa
para sua empresa. E as desvantagens? Quais são as desvantagens? Bom, custo de implantação, porque o primeiro impacto que tem são os equipamentos. Muitas vezes você que tem que fornecer os equipamentos, porque o empregado não tem, então você tem que comprar mesa, cadeira, computador, pagar alguém para ir lá instalar a internet. Então, existe um custo, sim, de implantação, às vezes mínimo, às vezes um pouco maior. Entrosamento na equipe, porque aquele funcionário ele dá uma afastada dos outros colegas e isso pode ocasionar um distanciamento. Na hora que precisa resolver alguma coisa, não tem mais aquela interação, aquela troca. Então, é preciso que haja, por parte da empresa, um cuidado com isso, manter reuniões periódicas, conversas, grupos de WhatsApp. Há muitos meios de você manter esse entrosamento da equipe, mesmo sendo à distância. E problemas de comunicação é quando há problemas mesmo de cair a internet, telefone não funcionar. Isso pode acontecer, é um risco, mas que mesmo assim, em vista das vantagens, eu penso que vale a pena correr, tá bom? Então, fica aí para vocês as regras, algumas coisas que vocês talvez não sabiam. E nesse momento, o que eu falo para vocês é que, ao orientar o cliente, ao orientar a empresa, orientem fazer um adendo, um aditivo no contrato de trabalho, hoje presencial, na modalidade comum, fazendo essa alteração, colocando todas as regras, mesmo que por tempo determinado, né, que seja por um período curto, inclusive colocar nesse aditivo qual que é o motivo que você está fazendo essa alteração no contrato, tá? Para que não haja nenhuma desavença depois, nenhum contratempo, nenhuma falta de informação que foi colocada ali e possa causar algum desconforto lá na frente nessa relação trabalhista, ok? Então, fiquem aí com Deus e vamos seguir com o nosso trabalho, com a nossa missão, que é estar orientando para que as empresas consigam superar isso e manter os seus empregados na empresa trabalhando, né? Então, fiquem com Deus e até a próxima.